Alô, alô, tudo pronto, tudo preparadíssimo para mais uma belíssima história. Você sabe que aqui é o canal do teu amigo Paulinho Boa Pessoa. E esse canal, ele só existe porque você existe. Porque você vem nos prestigiar, você ouve as histórias. E o impressionante, o YouTube me mandou, é que as pessoas, elas ficam a história o tempo todo ali ligadas, atentas. Muito obrigado a vocês que fazem isso com tanto amor e com tanto carinho. E o que me faz feliz e orgulhoso até é saber que existem tantos bons canais no YouTube e de repente você escolheu o nosso, um canal simples, mas verdadeiro. Simples, mas que tem esse compromisso em ser verdadeiro, contando de fato as histórias que nos chegam. A gente é muito fiel ao texto que o ouvinte nos escreve. Isso é feito com muito amor. Então eu espero que você também se apaixone por essa história. Tudo pronto? Já vou começar, mas antes de dar o start aqui, eu quero agradecer demais pessoas carinhosíssimas que elas vieram aqui para o canal e elas fazem parte do nosso canal. E elas estão integrando esse canal como assinantes. Eu quero agradecer Cíntia Souza, minha amiga. Virou assinante a Cíntia. Muito obrigado, um beijo para ela. Agradeço do coração. Cristiana Soares, há um dia é prêmio. Muito obrigado, Cristiana. Cíntia, obrigado. A Marlene dos Santos Lopes, ela voltou a ser nossa assinante e ela é VIP. Já era, né, Marlene? E voltou a ser. O casal Dani e Iro, que virou nosso assinante faz 6 dias. Muito, muito, muito obrigado. Assim como o Davi Pereira da Silva, que voltou a ser nosso assinante. Há 8 dias ele é VIP. Selma Lima voltou a ser nossa assinante. Faz 9 dias ele é prêmio. Ô Paulinho, é importante que eu seja membro do seu canal. É fundamental. Veja, eu sou muito grato à pessoa que vem aqui só ouvir uma história. Isso já me vale tanto. Isso já é uma ajuda tão grande. Mas quando a pessoa se torna membro, ela passa a assinar pelo canal. Ela diz para o YouTube: YouTube, eu gosto do canal e eu confio, eu assino, eu apoio, eu quero que esse canal prospere, eu quero que esse canal cresça. YouTube, se eu respeito esse canal, eu quero que você, plataforma YouTube, o respeite também. Valorize esse canal. É isso que significa, sabe? Quando você opta em ser uma assinante, um membro do nosso canal. Então, seja membro do nosso canal. Será uma honra muito grande. Tudo prontinho? Antes, a explicação. Aquele telefone, Paulinho, que você coloca ao lado do título. Por que você coloca? Aquele telefone é o WhatsApp. Através dele, você manda a sua mensagem de texto para cá ou a sua mensagem falada. Inclusive, algumas histórias, como a que nós vamos contar hoje, teve sim uma participação também pelo WhatsApp. Esclarecimentos que são feitos pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp, cujo número é São Paulo, 0 operadora 11 951336677. Esse telefone, ele também é uma chave Pix. E através da chave Pix você pode colaborar, contribuir, apoiar o canal. Gersino Almeida Souza. Alô, Gersino! Mandou para cá uma contribuição. Ele falou: Paulinho, não divulga. Não, pode deixar. Não, vamos divulgar o valor. Mas tão importante para o canal. Gersino, muito obrigado, Gersino. Laura Madaleno Guzmão. Alô, Laura Madaleno Guzmão, um beijo. Obrigado pela sua contribuição, Laura. Muito obrigado. Ô, Paulinho, eu quero mandar um Pix para você também. Como é que eu faço? É pegar o telefone, chave Pix, que está bem ao lado do título, e aí você faz um envio. E pode também pelo WhatsApp pedir orações para a nossa querida Dona Elza, lá de Brasília, que tem feito orações tão importantes por mim. Muito obrigado, viu, Dona Elza? Um beijo para a senhora. Gente, isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui no nosso canal, acabou
de começar. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar alguns causos, mas muito bons, havidos no norte desse Brasil. Eu radiquei-me em Macapá, a capital do Amapá, praticamente extremo norte desse país. Mas antes até de eu entrar propriamente nos causos havidos por aqui, eu queria contar para vocês algo curioso e interessante. Como foi que eu fui parar aqui? Foi através de uma aula de geografia. Quando o professor Rui, eu morava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, gaúcho, portanto. Lá eu nasci e lá eu fiquei até meus 18 anos. Mas no meu colegial, naquela aula de geografia, quando o professor Rui explicava os extremos do Brasil, que um dos extremos estava lá pertinho da gente, no Rio Grande do Sul, praticamente no Uruguai, era o Chuí, até o Oiapoque a norte. Enfiei aquilo na cabeça, eu fiquei imaginando, meu Deus, que distância haveria entre Chuí e Oiapoque. E o professor, discorrendo sobre a matéria, foi quando ele citou a distância. Queridos alunos, são 5.602 quilômetros. Se você pegasse aqui um ônibus ou um automóvel, você gastaria do Chuí, aqui pertinho de onde estamos, até o Oiapoque, seriam 92 horas. 92 horas de viagem. Eu não sei porquê, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, quando o professor falou daquele jeito, aquilo mexeu comigo, mas mexeu mesmo, e eu fiquei cheio de desejo de fazer tal viagem de ônibus. Eu, portanto, assim que completei 18 anos, eu morava na companhia de uma tia e um tio, sendo eu órfão de pai e mãe. Eu falei que eu iria fazer essa viagem. Eu precisava fazer essa viagem porque eu havia enfiado na minha cabeça que essa viagem ia mudar a minha vida. E eu não sei se eu acreditava tanto naquilo que de fato isto ocorreu. Então eu parti lá do Chuí, extremo sul brasileiro, e de ônibus, eu fui tomando ônibus, olha, foram tantos que eu até perdi a conta, passando por tudo que é estado. Eu consegui ir do Chuí até o Oiapoque e, evidentemente, como eu tive que ir mudando de ônibus, eu levei muito mais do que 92 horas. Foram horas e horas e horas, e vou até brincar, 100 horas, foram mais de 100 horas. Foi um tempo e tanto o gasto por mim. Mas eu acreditava que isso fosse mudar a minha vida. E pois não é que mudou, porque não foi precisamente lá em Oiapoque, mas foi em Macapá, de onde lhe escrevo. Foi ali que eu acabei radicando, foi ali que eu acabei ficando, e foi ali que eu acabei conhecendo muita gente. Acabei conhecendo a Anastácia, que se transformou primeiro em namorada, depois noiva, com ela me casei e com ela eu tive os filhos. E foi ali que eu abracei uma profissão. Eu sou piloto de avião e especialmente um monomotor. É preciso ter uma experiência, uma categoria especial para esse tipo de voo, porque você sabe, aquele motor só. Ou você conta com aquele, ou não tem mais o que fazer a não ser planar pelos ares deste Brasil imenso. E trabalhando como piloto, eu trabalhava pelo céu, eu trabalhava também pela terra, porque eu acabava ficando nos lugares, e eu fui conhecendo histórias dessa região riquíssima do Brasil,
em termos de causos. E hoje eu quero pedir tua permissão para vir aqui de vez em quando contar as minhas histórias. E quero começar especialmente por essa história, a vida, com aquela senhora, e aconteceu exatamente na cidade de Boa Vista. Boa Vista é capital de Roraima. Não é longe de lá, não. Macapá, Roraima dá coisa de 1.000 quilômetros. E eu fazia demais esse trecho com o monomotor, sabe? Saindo de Macapá, indo até Roraima. E foi exatamente numa viagem dessas que essa senhora acabou me conhecendo. E ela contou para mim essa história, a vida com ela. Então, aqui da minha varanda, deitado na minha rede, eu vou ditando. E a minha esposa querida, ela vai redigindo para mim, ela é boa nisso. E a história vai chegar até você. Eu vou me transformar, com a sua permissão, na senhora que me contou, Dona Felícia, que dizia assim a mim: pois vem, gaúcho. Virou meu apelido. Como eu sou do Rio Grande do Sul, conforme o narrado, em Macapá o nome praticamente meu desapareceu. Eu virei o gaúcho. Então sempre que vocês quiserem saber se a história é minha ou não, eu quero assinar com esse nome, Histórias do Gaúcho. Então disse-me aquela senhora, Dona Felícia: Ô gaúcho, vem em minha mente algo que aconteceu na cidade de Boa Vista, capital do estado da Roraima. Nessa época, eu trabalhava na agência de viagem que era situada na rodoviária internacional José Amador de Oliveira Baton. Certa noite, quando eu já tinha largado o serviço, estava voltando para minha casa, estando prestes a chegar, a moto simplesmente parou. Eu estava pilotando uma moto. Todos os meus esforços para que a ignição fosse ligada novamente foram em vão. Fiquei fadigada com aquilo. Observei que encontrava-me rumo a uma rua erma. Eu estava numa rua erma, deserta, perto do Jockey Club, lá de Roraima. Nas baias não havia um cavalo sequer. Naquele momento todo, o meu ser foi invadido pelo medo. Fiquei apavorada e na minha mente apenas um clamor, rogando ao Pai para que aquela moto voltasse a funcionar. Oh, Senhor meu Deus, se for problema de gasolina, libera essa gasolina. Não que houvesse falta do combustível, porque o tanque estava praticamente cheio. Eu digo que a gasolina não estava levando o seu líquido, o líquido precioso da gasosa não estava chegando para que a moto fosse ligada. Então eu pedi a Deus, meu Pai, libere esse líquido que é tão precioso para que a moto possa funcionar. E a moto não funcionava, eu tentava na ignição e nada. Foi quando, gaúcho, eu levantei a minha cabeça e vi diante de mim um homem. Esse homem, a altura dele devia ser em torno de 1,80 m. Aqui eu quero fazer um parênteses, Paulinho, porque 1,80 m para o norte do Brasil é gente alta, porque normalmente a norte do Brasil as pessoas são mais baixas. É muito comum as mulheres pertinho de 1,50 m, 1,55 m, e os homens assim chegando ao máximo a 1,70 m. Então um homem de 1,80 m na região norte do Brasil é um destaque. Então ela me disse: então, gaúcho, eu vi aquele homem em torno de 1,80 m, cabelos loiros, encaracolados, brancos. Os olhos do homem eram olhos verdes, igual uma turmalina. E diante daquela aparição, eu fiquei toda trêmula. E ele notou que eu fiquei nervosa. E quando ele percebeu que eu estava nervosa, ele se aproximou e disse: calma, calma, porque eu não sou do mal.
E no mesmo instante, deu apenas um toque. Ele deu apenas um toque na minha moto, assim, e a minha moto ligou, funcionou na mesma hora. Ainda intrigada, eu perguntei àquele homem loiro que surgira na minha frente onde ele morava, apontando para uma casa meio abandonada, com muros baixos. Ele falou: ali, é lá que eu moro, naquela casa. Eu olhei para a casa, mas a casa parecia assim, abandonada. Tratei de agradecer ao rapaz pela ajuda e logo em seguida montei na minha moto em pleno funcionamento e zarpei. Ainda intrigada com aquela aparição, no outro dia eu passei pela mesma rua, só que durante o dia, em pleno meio-dia, eu fui lá. Eu fui justamente naquela casa que ele apontou que ele morava, onde ele disse que morava. E quando eu cheguei na casa, eu vi que a casa de fato parecia abandonada, mas para eu me certificar, comecei a bater palma. Ô de casa! E eu perguntava e batendo palma. Ô de casa! Eu perguntava e não tinha resposta. Ô de casa! E fiz aquele barulho danado até que eu tive a certeza absoluta de que ali não havia ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Foi num vizinho, a casa assim, vizinha ao lado, distava daquela, coisas de uns 70 metros, praticamente 100 metros. Fui no vizinho ao lado e aí eu chamei o vizinho que veio me atender e o dono daquela casa, esse vizinho, foi gentil, disse-me: pois não, minha senhora. E eu descrevi para ele o homem que havia me atendido na noite e que fez com que a minha moto funcionasse. E aquele homem disse para mim: olha, ela está descrevendo aí uma pessoa que de fato morava nessa casa, mas desde que o dono dessa casa morreu, ninguém mais mora aqui. Eu perguntei se ele de fato havia conhecido o dono. Ele me disse: ora, pois sim, conheci muito. E eu comecei a descrever e ele estava dizendo: exatamente, ele era assim, branco, isso, louro. Eu falei: mas tinha um detalhe, os olhos verdes, feito uma turmalina. Exatamente assim, tinha uns cabelos encaracolados, quem disse foi ele. Fiquei mais intrigada. Por acaso eu teria visto o fantasma daquele rapaz? Pois é, essa história que foi narrada por essa senhora, que foi minha passageira, saindo de Macapá para Roraima, ela me contou nos detalhes essa história que de fato me deixou intrigado e eu fiquei impressionado com tudo isso. Mas sabe, Paulinho, você sabe que eu estou aqui já há anos e a gente vai conhecendo muita coisa, muitos causos. E tem mais um que eu quero lhe contar. Era comecinho do famoso século XXI, o nosso amado e querido ano 2000 havia começado e mitos foram lançados por terra, pois para muitos o apocalipse era inevitável, todo mundo se lembra disso. 2000 não passará, então muita gente temia que na entrada de 2000 o mundo terminasse, acabasse. E ali, naquele terminal rodoviário na cidade de Macapá, veja bem, eu sou piloto, mas muitas vezes eu ia buscar o passageiro na rodoviária, porque o passageiro vinha às vezes de longe, eu ia buscá-lo na rodoviária. Então eu fui no terminal rodoviário da cidade de Macapá e lá estava a Marta.
A Marta estava cheia de expectativas, porque ela tinha sido contratada para trabalhar na reserva indígena de Tumucumac. Vamos falar de novo? A reserva indígena de Tumucumac. O que essa senhora fazia, a Marta? Ela lecionava e ela havia acabado de concluir um curso de enfermagem, sendo convidada para trabalhar também como enfermeira nessa aldeia indígena. E imensa era a sua ansiedade para conhecer o novo local de trabalho, consequentemente sua nova moradia. E aí eu fiquei incumbido de fazer essa parte do transporte. E não demorou muito, a Marta acabou se encontrando com o Luiz, que era funcionário da FUNAI, que estava incumbido também de levá-la até a aldeia. Esse funcionário da FUNAI, ele era necessário porque ele é que era amigo dos índios. E ele falou para ela que não estava longe, não. Estava ali bem perto, a aldeia para onde eles iriam. Tinha um teco-teco, o teco-teco era o meu, tá? O teco-teco era era assim que eles chamavam o meu avião. Era um motor só. Era um teco-teco. Então o teco-teco deveria conduzi-los até a tribo, especialmente a Marta. A reserva indígena Tumucumac está localizada na região norte, nos estados do Pará, fica entre o Pará e o Amapá. E lá vivem algumas tribos: a Tirió, a Cachuiana, a Aparaí, a Uaiana e a Tchucuyuana. E durante a viagem, Marta se encantara com aquela imensidão verde. Mas quem vê de cima aquilo é tão bonito. Paulinho, boa pessoa, é uma pena, esse Brasil é tão lindo. E eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não vai poder conhecer. É lindo demais. Então a Marta, de cima do meu avião, o teco-teco, um monomotor, então a Marta ficou encantada com aquela imensidão verde, constituídas de gigantescas árvores centenárias, com as suas mais diversas copas. A Marta, ao chegar, constatou que os índios com os quais ela iria trabalhar estavam muito longe do progresso, mas ali, em suas redes, isentavam qualquer tipo de preocupação. A geografia daquele local era simplesmente deslumbrante. Rios de água cristalina, as cachoeiras com as suas quedas pareciam verdadeiros véus de noiva. Tudo ali era muito bonito, inclusive aquelas canoas que eram confeccionadas de um único tronco de madeira, é a coisa mais linda do mundo. Um único tronco. Todavia, nem tudo era encantamento. A cultura indígena tinha lá suas peculiaridades. Um índio pode casar-se com várias mulheres, O uso constante do caxiri, espécie de uma bebida fermentada, e não aceitam as crianças gêmeas. Aqueles índios não aceitavam se nascessem gêmeos, e muito menos aceitavam também crianças que fossem deficientes. Olha, é duro que eu vou contar agora, mas é a realidade. E a gente tem que respeitar, era costume do povo, daquela gente. As crianças que nasciam gêmeas e deficientes, elas eram simplesmente ceifadas, sendo necessário adaptar-se a isso tudo. Tudo estava indo bem, a Marta trabalhando por lá, até que um certo dia uma índia teve uma complicação na hora do parto. E a Marta fora chamada às pressas para ajudar. Veja, ela era professora, mas agora formada como enfermeira. Devido ao estado grave que a Índia se encontrava, a enfermeira não fez o ritual de purificação necessário para a realização do parto, uma vez que ela estaria impura devido ao contato com o sangue. Coincidência ou não, a verdade é que naquele dia
formou-se uma grande tempestade e um tronco caiu na cabeça do índio que levava de nadadeira a enfermeira para o seu posto. E aquele tronco, quando caiu na cabeça do índio, matou o índio na hora. Matou ele na hora. Ao saber da morte do índio, o chefe da tribo ficou indignado com aquilo. E tem que haver um responsável. Aquele povo indígena era assim. Se morreu o índio, alguém teria que ser responsabilizado. E quem? A Marta. A Marta, a professora que eu conheci, a enfermeira que eu conduzi no meu teco-teco, a Marta foi responsabilizada pela morte do índio, uma vez que ela não realizou o rito de purificação. E aí, o que iria acontecer com a Marta? O chefe da tribo indígena, o famoso cacique, mandou logo em seguida um grupo de guerreiros no encalço da Marta. E a ordem dele era expressa. Ela, Marta, precisava ser morta. Sabendo que tal tragédia estava prestes a acontecer, a Marta foi comunicada. Ela foi avisada pela sua chefia. O pessoal da FUNAI entrou em contato, deu um jeito de fazer o recado chegar até ela, que ela largasse o posto e fugisse para a pista. A pista é a rodovia de lá, porque um avião haveria de pegá-la e ela teria a chance de escapar daquela emboscada. Adivinha quem ia fazer isso? Sim, se você está pensando que é o gaúcho, você acertou. O avião era o meu teco-teco. Então a gente não tinha campo de pouso, não havia, obviamente, aeroporto, a gente pousava na pista. Então ela teria que correr para a pista. A pobre coitada da Marta, da enfermeira, nem teve tempo de pegar absolutamente nada. E lá foi ela correndo mata dentro rumo à pista. Ela já começava a ouvir os gritos ensandecidos dos índios, porque eles, quando vão com essa missão, eles vão fazendo características e um som característico. Por um certo momento, ela pensou que não iria conseguir escapar, que sua morte era iminente e inevitável. Mas graças ao bom Deus, ela chegou na pista e o avião, quando ela olhou, já havia inclusive pousado e estava esperando por ela. Olha, foi só o tempo da Marta entrar e o avião partiu imediatamente. Eu coloquei o máximo que eu podia de velocidade e levantamos o voo. Decolamos. Marta, agora cá de cima, vi os índios indignados e revoltados por ela ter conseguido escapar. Acredite ou não, parecia a cena de um filme de Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. No entanto, Marta chegara sã e salva à capital amapaense, ficando apenas lembranças daquela aventura. Até hoje, eu mais minha mulher visitamos a Marta e ela conta essa história incrível acontecida aqui no estado do Amapá. Sabe, meu amigo Paulinho, hoje eu resolvi contar assim alguns casos para vocês. E se você me permite, quero eu contar mais um desses casos. E se você me permitir, eu quero lembrar que sempre que alguém ouvir o anúncio Gaúcho de Volta, sou eu contando os casos aqui do Amapá. Essa história que eu vou narrar para vocês agora é uma experiência vivida também por alguém que eu conheci na capital Macapá
que tem tanto prestígio com essas histórias e esses causos. Eu gosto muito de passear de barco, me dizia essa pessoa. Ô gaúcho, eu gosto muito de passear de barco, olhar para o banzeiro formado pelas ondas ao tocar na embarcação, mas não é do barco que eu quero contar hoje não. Dizia essa pessoa a mim e eu estou transmitindo a vocês. Certa vez, passeando pelo rio Amazonas, em sua margem esquerda, daquele local, eu tinha uma bela visão da cidade de Macapá. Quando, de repente, algo inusitado chamou-me a atenção. Eu estranhei ao observar um tronco de árvore flutuando. Todavia, a correnteza ia para norte e o tronco seguia rumo ao sul. Fiquei me indagando como é que seria possível. A correnteza do rio está a norte e o tronco está fazendo o contrário, subindo o rio, subindo ao sul. Eu observei também que um canoeiro remava rapidamente de encontro ao tronco e nele depositava algo, tipo uma oferenda. Medo e curiosidade se apossaram do meu ser e eu, não me contendo, eu resolvi procurar aquele homem, aquele barqueiro. E foi então que esse homem me contou que o que ele estava levando até aquele tronco era um pedido para o pau tarumã. Aqui um detalhe, viu, Paulinho? É a fé do povo do norte desse país. Eles acreditam muito no pau tarumã. Então muitos dos seus ouvintes hoje talvez nunca escutaram falar desse pau, o pau tarumã. Mas hoje quero falar da importância do pau tarumã para o povo do norte. Então esse rapaz, esse barqueiro contou, ele disse para essa moça que eram pedidos ao pau tarumã que ele estava levando. De acordo com a lenda, há muitos anos nas margens do rio Calçoene, leito fluvial que banha o estado do Amapá, havia uma pequena aldeia indígena onde morava o Biraci, curumim conhecedor da fauna e da flora, e tinha um dom incrível. Qual era o dom que esse curumim tinha? Era de comunicar-se com todos os bichos e árvores existentes na natureza. Um belo dia o Biraci apaixonara-se por uma índiazinha que de tão bela encantou o coração de Ubiraci. Só que ele não sabia que, na verdade, ele tinha encantado pela natureza e passou a procurá-la incessantemente, nessa busca desenfreada. Só que o Ubiraci não sabia que, na verdade, ele havia se encantado pela natureza. E ele passou a procurá-la incessantemente. E essa busca, ele buscava essa indiazinha e não achava mais, essa busca desenfreada acabou culminando na morte de Ubiraci. A natureza, então, transformou o Ubiraci numa árvore que foi plantada no meio do rio. E conforme a maré subia, a árvore se desprendia do solo e subia contra a correnteza, ao contrário da correnteza do rio. Os índios moradores da aldeia, com medo, os índios acabaram cortando a tal da árvore, deixando apenas o tronco. Mas mesmo assim, persistia o mistério e o tronco sempre subindo contra a correnteza. Amedrontados, os índios saíram daquela região com medo do pau tarumã, que significava o tronco que se move. Tarumã é isso. Tarumã é o tronco que se move. Muitos anos se passaram, a civilização chegou naquele local, mas até hoje as pessoas insistem em afirmar que elas continuam vendo o tronco subir rio acima,
ao contrário da correnteza do rio. E quando se tem essa visão, você pode pedir o que você quiser para o pau Tarumã, que o pau lhe traz. O pau Tarumã traz o que a pessoa pedir. Então, com esse detalhe a mais dos contos aqui de Macapá, eu quero falar para vocês a respeito desse pau diferente. É um pau que acaba satisfazendo e trazendo alegria ao coração das pessoas. Se um dia você estiver por cá, passando por Macapá, não esqueça de pedir para o pau Tarumã, ou mesmo de onde você estiver. Quem pede com fé ao pau, acaba sendo atendido. A minha mulher, ela brinca comigo que ela só confia em 2 paus. Não, eu não vou contar o resto da piada, não. Eu sou o gaúcho Paulinho Boa Pessoa, e hoje eu estou contando as histórias aqui de Macapá. O que eu vou contar para vocês agora também aconteceu por aqui, norte do Brasil, e não faz tanto tempo assim. Foi na bacia do rio Araguari, em Ferreiro Gomes, estado do Amapá. Estava em construção uma usina elétrica. E eu trabalhei muito nessa construção da usina. É uma usina hidroelétrica. E como eu acabei tendo uma prima, é prima devido à minha mulher, tá? Ela é prima da minha esposa, mas eu a considero muito prima. Então, como essa prima estava desempregada, fomos levar o currículo dela na expectativa de que algum emprego ela pudesse obter. A tramitação para entrega do mesmo, do currículo, iria demorar uns 3 dias. Então, pensando nisso, eu entrei em contato com outro primo, que na época morava ali naquela cidade, e ele gentilmente nos hospedou em sua casa no decorrer desses dias. Nesse ínterim, nós visitamos o centro da cidade. E era uma cidade gostosa. Olha, você que vive no sul, no sudeste, especialmente que vive em São Paulo, não pense que é só aí que tem pizza, não. A pizza já chegou aqui no norte e é uma pizza deliciosa por lá. Comemos pizza, fomos no balneário e finalmente conseguimos entregar o currículo. Não tendo mais nada a tratar ali naquele local, decidimos que à noite voltaríamos para Macapá. Só que dessa vez eu estava sem o avião. A viagem teria que ser feita no nosso carro. Então, foi quando, sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, aquela senhora Dona Celeste, uma antiga moradora da cidade, sabendo da nossa intenção, fez um alerta a nós. Olha, vocês deveriam esperar a chuva passar e nem deveriam viajar a essa hora da madrugada, sabendo que podem encontrar a loira da estrada. Eu até não dei muito crédito naquilo que ela falou e até dei um sorriso assim de sarcasmo, em parte até que dei ouvido ao que Dona Celeste havia falado, pois a chuva tinha cessado. Mas em compensação, aquela estrada estava um breu. E 2h da manhã partimos rumo ao nosso destino. Na altura do quilômetro 50, entramos numa serração e logo em frente tinha uma curva. Eu acionei o farol alto. Foi quando, de repente, nós notamos um ser estranho na beira da estrada. Eu diminuí a velocidade e observamos que se tratava de uma mulher toda esfarrapada. Seus olhos estavam assim feridos e deles escorriam sangue. Até um cheiro pútrido sentimos no ar. No carro alguém comentou: vamos parar e socorrer a mulher. Mas devido ao medo que invadia o meu ser, eu não hesitei. Eu pensei comigo:
é hora de acelerar, e acelerei o carro o máximo que eu pude. Eu queria apenas me distanciar daquele lugar e daquela criatura horrenda. Olhei para as pessoas que estavam ali comigo e todos pareciam transtornados e assustados. E o silêncio pairou sobre nós. Ainda pavorosos, avistamos um ponto de caminhoneiros e resolvemos parar ali, naquele lugar. Respiramos aliviados. Agora relaxados, comentávamos para aquelas pessoas o que havia acontecido. Foi quando um caminhoneiro que estava tomando uma sopa, ele começou a rir. Estou escutando aqui o que vocês estão falando. Quer dizer que pegou vocês também, é? E ele começou a contar uma história, o caminhoneiro. De acordo com ele, no passado, há muito tempo, uma mulher havia sofrido um acidente naquela estrada. E ansiosa, ela ficou por várias horas esperando socorro, uma ajuda, e nada. E devido a essa falta de socorro, ela acabou não resistindo, presa entre as ferragens do carro. E só foram ter ciência desse acidente 3 dias depois dele acontecido. E a partir daí, foi que muitas pessoas começaram a presenciar aquela loira vagando pela estrada. Ela aparecia daquele jeito, os olhos feridos, sangrando, e foi exatamente isso que nós do carro vimos. Eu pude com os meus próprios olhos testemunhar essa história. São histórias, Paulinho, de Macapá, a capital do Amapá, aonde eu acabei vindo morar. Se houver espaço, eu ainda quero contar mais um caso, posso? Pois essa história também se deu em Amapá, no estado. Ferreira Gomes é o nome da cidade. Foi pelas bandas de Ferreira Gomes que eu acabei ouvindo essa história, e essa envolve lobisomem e coisas do outro mundo. E é por isso que eu estou valorizando esse espaço aqui do teu canal, Paulinho Boa Pessoa, para revelar essas histórias. Quem me contou essa história era uma mocinha. Essa era uma estudante. Ela tinha por volta de 19 anos. Ela estava em Macapá e começou a contar aquela história à vida lá na cidade dela. Conforme eu já descrevi aqui para vocês, ela era de Ferreira Gomes e ela tinha ido para Macapá exatamente em busca de estudo. Eu darei o nome a essa mocinha de Mariane, e nessa época ela morava lá na sua cidade do interior, chamada Ferreira Gomes, e foi lá que tudo acabou acontecendo. Era aproximadamente 1h da tarde, 13 horas, e a mãe dela pediu para que ela fosse à casa da irmã, que morava no terreno da sogra. O lugar era muito feio, além de muito ermo, e para colaborar havia muito gado, porteiras e mata-burros. Sendo assim, para lhe fazer companhia, a Mariane chamou uma amiga de nome Ana. Ana ia andando ao lado esquerdo da estrada e Mariane ia do outro lado. Foi quando as duas se aproximaram da primeira curva e a Mariane avistou o fundo da segunda curva. E para surpresa da Mariane, ela viu uma vaca que devia estar dando leite para o seu bezerro. Tanto a vaca como o bezerrinho, filhote, eles eram marrons com manchas brancas ao fundo. Diante dessa visão, a Mariane apenas gritou para que Ana corresse e enfiou debaixo de uma cerca, e ali elas pararam em cima de varas de aça-peixe. Varas que tinham acabado de bater o pasto. A Mariane encheu-se de coragem, passou a mão numa vara aquelas varas de aça-peixe, e levantou para continuar o seu caminho. E ela pensou: se a vaca vier para cima, eu estou com essa vara aqui para me defender. E isso tudo aconteceu em questão de segundos, mas para a surpresa de Ana e Mariane, nem a vaca e nem o bezerro estavam mais lá. Aquele sumiço repentino da vaca
deixou a ambas intrigadas, pois como a vaca poderia sumir se a estrada tinha cerca de arame farpado, e a vaca e o bezerrinho estavam na frente delas. Intrigadas, elas continuaram a caminhada, mas não tiveram mais coragem de voltar ali pelo caminho mais. A pergunta que eu deixo com você que está escutando é a seguinte: como pode aqueles animais sumirem assim, de repente, num piscar de olhos? Seriam esses animais do outro mundo? Esse tipo de pergunta é que eu me faço quando eu ando pelas bandas do Macapá. Até hoje, eu piloto o avião monomotor. Já deveria ter me aposentado. O avião já mudou pelo menos umas 4 vezes de marca. Mas é a minha profissão e eu amo o que faço. Aqui de cima, a gente não vê absolutamente nada, a não ser aquele tapete verde com as copas das árvores. E quando a gente vai se aproximando para uma aterrissagem, a gente vê os animais daqui, mas todos em movimento. Os pássaros, as aves mais lindas do Brasil estão por aqui. Mas há muito mistério nessa terra de meu Deus. Se vocês gostarem dos meus relatos, o gaúcho, que sou eu, quero voltar aqui no seu canal, Paulinho Boa Pessoa, para contar outras histórias. Mas, para que isto ocorra, vou ficar aguardando o posicionamento dos seus ouvintes. Abraço do gaúcho, o homem que um dia saiu do Chuí e resolveu fazer uma viagem, porque o professor Rui, de geografia, mexeu com a imaginação daquele aluno. É o lugar mais distante, são os extremos do Brasil. Chuí, aqui perto de nós, no Rio Grande do Sul. A quase 6.000 quilômetros daqui está o Oiapoque a norte. São mais de 92 horas de viagens ininterruptas. Eu gastei mais horas do que isso. Vocês acreditam que, através do meu avião, eu ainda não fiz essa viagem? Qualquer dia eu quero fazê-la e depois quero contar para vocês. Abraços do seu amigo gaúcho. Lead me through the deep valleys, through the coldest of nights. Make the way clear and straight to the dawn's early light. Lead me to the still waters, flowing by fields of peace, where the shadows hold no dangers, and my fears and my troubles cease. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. Let my heart sing in the morning of your faithfulness and love, to sing your praise all my days, and all my soul is not time enough. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord.
It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long